livro de Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 4, 1 ao 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transformou o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou o responsável por meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que o visse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra do Nod, a leste do Éden. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu tenho uma predileção especial pelo livro de Gênesis. Eu gosto muito do livro de Gênesis. E eu medito muito, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, 1, 2, 3 e 4. Quando eu vejo Gênesis 1, 2, 3 e 4, eu conheço Deus, eu conheço o ser humano, e eu entendo por que o nosso mundo está do jeito que está e por que nós somos do jeito que somos. Eu não sei você, irmão, mas eu, muitas vezes, antes de me converter, antes de conhecer a palavra do Senhor, eu olhava para esse mundo e eu falava: tem alguma coisa errada aqui. Um mundo cheio de violência, de corrupção, onde o mais forte abusa do mais fraco, guerras, rumores de guerras, assassinatos, tanta coisa ruim que tem nesse mundo, irmãos. Falta de amor, o egoísmo do ser humano. E através do livro de Gênesis, eu vejo que o mundo faz sentido. Por quê? Porque o ser humano está caído. O ser humano, ele se perdeu. E como ele se perdeu, o mundo inteiro está perdido com ele. Quem já leu a história das nações, até mesmo na Bíblia ou fora da Bíblia, vê que o mundo, ele caminha, entra governo, sai governo, vem sistema econômico, vem plano econômico, vem um monte de coisa, mas o ser humano continua tão ruim quanto foi há 5.000 anos atrás.
E nessa palavra, irmãos, a gente vê de início o primogênito de Adão assassinando seu irmão mais novo. Já na primeira geração, a primeira geração que nasceu fora do Éden, já tem lá um assassinato. E não só um assassinato, mas um irmão assassinando um outro irmão, o irmão mais velho tirando a vida do irmão mais novo. Isso mostra, irmãos, como nós dependemos da graça, da direção do Espírito Santo, da graça do sangue de Jesus. Porque se não for a palavra de Deus, o sangue de Jesus na nossa vida, nós vamos ser capazes de fazer as maiores atrocidades. Talvez você nem imagine que você pode fazer aquilo, mas se o Espírito Santo não estiver na direção da sua vida, você pode fazer até pior do que você imagina. Tem muita gente que nunca imaginou fazer muita coisa ruim, mas acabou fazendo. Eu li num livro uma vez, a pessoa escreveu assim, ó: ninguém escolhe o mal pelo mal, ninguém busca o mal pelo mal, ele apenas está enganado a respeito do bem que ele deseja para si próprio. Então, ninguém assassina por assassinar. Vou assassinar porque me deu vontade, vou lá dar um tiro na cabeça do ponto. Não. Tem uma motivação por causa daquilo, uma motivação errada. Ele confunde o bem que ele deseja para si com o mal para os outros. Foi o que aconteceu aqui. As pessoas sem a direção do Espírito Santo, elas confundem o mal com o bem. A palavra de Deus diz isso: ai daquele que chama o mal de bem. E o ser humano, se ele não tiver a direção do Espírito Santo, da palavra de Deus, ele vai confundir o mal com o bem que ele espera para si mesmo. Já de início, irmãos, a gente vê que quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles continuaram naquela região. E Deus havia prometido ao primeiro casal que nasceria de Eva um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nasce Caim. Talvez Eva pensou: talvez esse seja o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Muitas vezes, irmãos, nós estamos enganados quanto aos planos de Deus para as nossas vidas. Presta atenção nisso. Às vezes você confunde a sua vontade com a vontade de Deus. Você quer fazer um negócio e chama a Deus só para confirmar aquilo que você quer fazer. Você não está buscando orientação, você está buscando fazer a sua vontade. Ah, deu vontade de fazer comprar um carro, comprar uma casa, mudar de cidade, fazer qualquer coisa. Ah, deu vontade, Senhor, é isso que eu devo fazer? Deus não falou nada, então quem cala consente, a pessoa vai e faz. Então nós estamos muitas vezes enganados com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós precisamos buscar e esperar Deus falar. Não é só buscar: ah, Deus não falou, busquei, Deus não falou nada, eu vou fazer minha vontade. Você não está buscando, você está querendo alguém para validar a sua própria vontade. Já de início, o texto mostra isso. Eva diz: com o auxílio do Senhor tive um filho. As promessas de Deus, irmãos, elas vão se cumprir. Se for de Deus, vai se cumprir. Principalmente o que está na palavra. Deus prometeu que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus dá essa palavra para Eva aqui, provavelmente isso se cumpriu de cerca de 3 a 4 mil anos depois. Deus falou para ela assim, ó: vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não vem Caim, não vem Abel, e a descendência de veio Enoque, foi indo. Isso demorou de 3 a 4 mil anos. Faz 2.000 anos que a igreja anuncia que Cristo vai vir. Cristo não veio ainda. Só que é o seguinte: se Cristo não vier na minha geração, não vier na geração dos mais jovens aí, dos meus filhos, dos meus netos, Ele não está vindo
coletivamente para a igreja, mas individualmente, eu estou com 40 anos, irmãos, eu não sei se eu vou viver mais 40. Cristo vai me visitar, a fila está andando. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, não fica com medo de pregar que Cristo vai vir, não, porque Cristo vem, irmãos. Se Ele não vier nas nuvens na nossa geração para arrebatar a sua igreja, Ele vai vir individualmente para cada um de nós. E aquele que for nova criatura está em paz com Deus. E quem não for? Se existe uma coisa certa nessa vida, é a morte. Você pode perguntar para qualquer ateu, o cara que não crê em nada, você fala assim, ó, você crê na morte? O cara tem que falar que crê na morte. Eu nunca vi ninguém falar que não crê na morte. A morte vem, irmãos. Vai vir para todo mundo. Vai haver um dia de julgamento para todo mundo. Para a igreja vai ter um galardão. Agora, para os ímpios, aí é uma outra conversa. Amém? Amém. Irmãos, eu quero colocar um título nessa mensagem: os pecados de Caim, ou os erros de Caim e a misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bom. Se você não tem fé para crer em nada, creia em Deus. Sabe por quê? Você quer saber uma prova de que Deus existe? Você quer saber uma prova do amor de Deus? Todo dia o sol se levanta, todo dia o sol se põe, vem a lua, vem chuva, você enche seu pulmão de ar, você respira, você está vivo. Irmãos, a vida nesse planeta não pode ser obra do acaso. A inteligência do ser humano, tudo que o ser humano consegue construir, só o fato do ser humano raciocinar é uma coisa extraordinária. Tem muito darwinista, muito cientista, muita gente orgulhosa que quer viver a sua vida da sua própria maneira, que fala que a vida é um produto da evolução, que o homem evoluiu. Não faz sentido nenhum. A vida não apareceu nesse planeta Terra aqui do nada. Teve um Criador. Gênesis 1 e 2 mostra o Criador, Gênesis 3 mostra a queda, e Gênesis 4, que é o nosso assunto aqui, mostra o que um ser humano caído é capaz de fazer. Então, irmãos, eles vieram, Caim e Abel vieram prestar um culto ao Senhor. Estavam prestando culto. Cada um trouxe a sua oferta. E é interessante que a Bíblia diz que Deus aceita Abel e a sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta. Deus não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. Ele rejeitou primeiro Caim, rejeitou a oferta. Aceitou Abel e aceitou a oferta de Abel. E diz a palavra de Deus que depois de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe qualquer coisa que tinha lá. Pegou lá, trouxe ao Senhor. Mas Abel trouxe as primícias. Olha que interessante, irmãos. E Deus rejeitou Caim a sua oferta, por quê? Porque a oferta de Caim não era boa? Não, porque a oferta de Caim, ele pegou qualquer coisa que tinha lá. A vida dele não era inteira para com Deus, a vida dele não era reta para com Deus. Caim não estava preocupado em honrar a Deus. Caim estava querendo alguém que validasse as suas escolhas. O que Caim queria era tirar um peso da consciência dele. Faço minha vida do jeito que eu quiser, vivo do meu jeito, aí depois eu venho e trago uma oferta ao Senhor, presto um culto lá e está tudo bem. Irmãos, um dos erros primordiais do ser humano é não priorizar Deus. O ser humano não prioriza Deus em todos os seus caminhos. Ninguém, nem pastor, nem obreiro, ninguém. Em todo o tempo priorizar Deus, a gente
gente não consegue porque a gente é falho. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que procurar melhorar. A gente tem que buscar a direção de Deus para tudo. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Você quer uma coisa mais simples que comer e beber? E ele está falando que é possível comer e beber de um jeito que não é para a glória de Deus. Um negócio simples. Então, o primeiro erro aqui de Caim é que ele não honrava Deus, ele não priorizava as coisas de Deus. Ele, no fim de uns tempos lá, ele veio apresentar um culto. Irmãos, nós passamos um tempo tão difícil nas igrejas, não é aqui, nas igrejas. O tempo pós-pandemia, eu acho que a pandemia serviu para tirar muita gente dentro da igreja, porque ela já não estava na igreja. O coração dela já estava lá no mundo e ela frequentava a igreja. Mas aí veio a pandemia, ela ficou em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aproveitou, falou: ah, quer saber de uma coisa? Não precisa ir de igreja não. O apóstolo Paulo diz: não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Irmãos, se fosse possível servir a Deus sozinho, Cristo escolhia só um apóstolo, vai lá, evangeliza lá, cada um se reúne na sua casa sozinho, com a sua família, e pronto. Irmãos, o negócio é tão sério, que a igreja primitiva se reunia nas catacumbas que existiam debaixo de Roma. Catacumba, irmão, é túmulo subterrâneo. Embaixo da cidade de Roma tinha várias catacumbas, vários labirintos, e os soldados romanos eles não iam lá, porque eles tinham medo de se perder. Então os crentes se reuniam lá debaixo da terra para louvar, para adorar o Senhor, para ter comunhão, para ser edificado. Eles se reuniam sob pena de morte, eles se reuniam lá debaixo da terra, mas não deixavam de se reunir. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado, eu sei que muitas vezes nós somos sobrecarregados com muitas coisas, não só trabalho, mas muitas coisas mesmo. Tem vezes, às vezes a gente não está com vontade de vir mesmo, mas mesmo assim, irmãos, não deixemos de congregar. E congregar com verdade. Não é só vir aqui não, é servir a Deus onde você estiver. Porque se você vier aqui prestar um culto e quando você sair daqui continuar do mesmo jeito, esse é o culto de Caim, porque Caim tinha uma vida ímpia e prestou um culto a Deus e achou que estava tudo certo. Esse foi o segundo erro de Caim. Ele achou que ele podia manipular Deus. Ah, eu vou viver aqui de qualquer jeito. Depois eu vou lá, vou uma vez na semana na igreja, uma vez no mês, uma vez cada 15 dias, eu vou lá, me ajoelho lá, peço perdão e acabou. E depois eu vou pular meu carnaval, vou tomar minha cerveja, vou viver minha vida. Irmãos, pode parecer inacreditável o que eu estou falando, mas eu conheço gente assim, que vai na igreja uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, e vai para balada, e vai para carnaval, e vai para todo lado, e toma, e vem na igreja, e presta um culto de Caim aqui, e acha que Deus está recebendo. Ela acha que Deus está recebendo, mas Deus está rejeitando, porque Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E aí, irmãos, olha para você ver como que o ser humano é complicado. Caim fazia tudo errado, trouxe qualquer coisa lá e ficou irado porque Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Ficou com inveja de Abel, mas ele não reconheceu os méritos de Abel. Como a gente tem dificuldade de reconhecer o mérito dos outros, né? Vamos falar a verdade? Irmão,
A gente não tem problema nenhum com a prosperidade dos outros que estão longe, né? Eu não tenho problema com a prosperidade do Neymar. Problema nenhum. Ele está comprando iate, carro, ganhando na fortuna, não tem problema. O meu problema é com a prosperidade do meu vizinho. Com a prosperidade do meu irmão. Aí eu fico, por que Deus está prosperando aquele aqui? Não prosperando ele, pode prosperar ele. Deus está dando inteligência para ele, por que não dá para mim? A gente tem dificuldade com a prosperidade, com o ministério, com a palavra, com a família, marido, a esposa, os filhos daqueles que estão perto da gente. Os que estão de longe, a gente não tem problema nenhum. Quantas vezes, irmãos, a gente se pega comparando? Compara o marido, compara o esposo, compara os filhos, compara a esposa, compara a casa, compara o carro, vai comparando. E vai trazendo um problema nosso, que a gente não quer verbalizar, que é o problema que a gente tem com Deus. Você prestou atenção que em nenhum lugar da palavra vai dizer que Caim não gostava de Abel? A gente leu o texto aqui, não fala que Caim não gostava de Abel. O problema de Caim não era com Abel, o problema de Caim era com Deus. Ele ficou irado porque Deus rejeitou a sua oferta. Como Deus rejeitou ele a sua oferta, ele falou assim: se Deus me rejeitou, por que ele levou aquilo lá? A gente tem muita dificuldade quando alguém é elevado e a gente continua no mesmo lugar, ou às vezes vai até mais para baixo. A gente tem dificuldade com isso, irmãos. Por quê? Porque nós somos descendência ruim. O ser humano é ruim, perverso. Não fique achando você que você é bonzinho, não. Eu sempre digo isso. Eu sou ruim. Não tem nada de bom aqui, não. O que eu consigo fazer de bom é porque Deus me ajuda, o Espírito Santo está na minha vida. Senão, ninguém faz nada de bom, não, irmãos. O ser humano, ele pensa sempre primeiro nele e depois ele pensa nos outros. O ser humano só consegue colocar o interesse dos outros na frente do dele se o Espírito Santo estiver na vida dele, se a palavra estiver dirigindo. Senão, ele vai colocar sempre o dele em primeiro lugar e depois, se sobrar lugar, aí ele vai colocando. Então, Caim ficou com inveja do seu irmão, mas ele não reconheceu os mestres do seu irmão. Ele não foi investigar, falou: mas por que Deus é na vida daquele camarada ali e não é na minha? Por que Deus ouve a oração daquele irmão ali e não ouve a minha? Por que aquele irmão está firme na igreja e eu estou capengando? O que ele faz de diferente? Qual que é o comportamento dele? Porque a gente quer ter o que os outros têm, mas não quer fazer nada, quer continuar do mesmo jeito. Você quer ver um cara cheio do Espírito Santo? Você quer ver um cara avivado? É só você pegar uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que jejua, está escrito aqui. Se a pessoa lê a palavra, se a pessoa ora, se a pessoa jejua, se a pessoa pratica o que está escrito aqui, não tem como ela não ter uma fé avivada. Jesus disse: aquele que vem a mim eu não vou lançar fora. Então às vezes a gente vê Deus fazendo alguma coisa na vida dos outros e fica: ai, coitadinho de mim, ai, porque Deus não faz na minha. Ô irmão, levanta, cata sua Bíblia, vai ler a palavra, vai meditar, vai fazer alguma coisa. Agora fica sentado: ô Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, me enche. Vamos caminhar, irmão, vamos procurar. Meu Deus, ajuda nós. Vamos buscar. O quarto erro de Caim, irmãos, é um erro que todos nós cometemos, todos esses erros aqui. Mas o quarto é interessante. Caim não aceitou a correção. Porque Deus se apresenta para Caim e fala assim: ó, o pecado está aí, ele está na porta. Ele está na porta. Se você deixar, ele vai te dominar.
E o pecado, irmãos, ele está na porta de todo mundo. Está na minha, todo mundo, o pecado está na porta. Todo dia o pecado está lá. Mas ele não deu ouvidos à palavra de Deus. Pode perceber que ele não deu ouvido dele. Ele não deixou a palavra entrar. Irmãos, esse mundo só está do jeito que está porque as pessoas não querem ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Aquele que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, ele vai melhorar como pai, como esposa, como filho, como empresário, como empregado, como obreiro, como crente. Só tem a melhorar. Eu desafio qualquer um a me mostrar alguém que fez aquilo que está escrito na palavra de Deus e teve prejuízo. Não tem prejuízo você seguir a palavra de Deus à risca. Quanto mais você seguir, melhor vai ser para você, porque a Bíblia, irmãos, foi inspirada por Deus. E ninguém conhece melhor o ser humano que Deus. É o manual do fabricante. Se a gente pedir para o Espírito Santo nos iluminar e nos dar força para a gente fazer o que está escrito aqui, ó, nós vamos ter vitória. E quando eu falo de ter vitória, eu não estou falando que você vai ser o rei do mundo, não. A vitória que nós temos que ter é a vitória contra a nossa carne, é a vitória contra o mundo, é a vitória contra o pecado, contra a corrupção que nos rodeia tão de perto aí. Porque o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O pastor sempre fala, do que adianta o cara ganhar um monte de dinheiro e perder a sua alma? Está indo para o inferno. Você está indo para o inferno com um monte de dinheiro, o dinheiro fica aí, porque o dinheiro que é nada, é um monte de papel. O dinheiro não é nada. O dinheiro é uma moeda de troca. O papel fica aí, o carro fica aí, fica tudo aí, irmão. Todo mundo morre sozinho. Todo mundo morre sozinho. Não leva filho, não leva esposa, não leva nada, você morre sozinho. Então, irmãos, veja que Caim, ele não aceitou a correção da palavra de Deus. Irmãos, a gente sabe, a gente conhece irmãos que passaram aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nunca ouviram a palavra de Deus, nunca praticaram, nunca tiveram preocupado com nada, e a gente vê o resultado. A gente vê o resultado na vida dessas pessoas. Se a palavra não entrar, não penetrar, se a gente não deixar essa palavra lavar a gente, se essa palavra não enraizar no nosso coração, para a gente colocar em prática, nós estamos perdidos. Sem a palavra de Deus, o homem está perdido. Ele pode achar por causa do seu orgulho, por causa do seu conhecimento, por causa do seu dinheiro, por causa de um monte de coisa, que ele está indo para um bom lugar, mas a verdade é que ele está perdido nessa terra. Eu conheço gente que estudava, que ganha bem, e quando você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa está perdidinha, perdida. Por quê, irmãos? Não conhece a palavra de Deus. E não é por falta de pregação e nem é por falta de igreja. Eu sou chato. Aqui no Brasil, na cidade de Penápolis, tem igreja, tem palavra, a pessoa não vem porque não quer. Eu já levei gente para a igreja, levei não, convidei, porque quem leva é o Espírito Santo. Chegou lá, a pessoa ouviu a palavra, chorou, pulou, cantou, se alegrou, saiu por aquela porta, nunca mais voltou. Nunca mais. E continuou vivendo do jeito que vivia, continuou vivendo, está até hoje. E a gente que eu nem convido mais, irmãos, eu sou meio chato mesmo. Talvez pode falar que é falta de amor, mas eu sou assim. Eu não fico insistindo não com gente que não quer. Não insisto. Você fala uma vez, fala duas, procura Deus, irmão, procura, vai, faz alguma coisa, não precisa vir na minha igreja, vai em outra, vai onde você se sente bem. A pessoa não quer. A verdade é que o ser humano é orgulhoso ao extremo, ele está lá morrendo.
morrendo, mas é orgulhoso. Está sendo destruído, mas o orgulho está lá. Vou viver do meu jeito, vou fazer do meu jeito. E está vivendo uma vida totalmente desgraçada, sem a graça de Deus. Desgraçado não é palavrão não, é sem a graça. Está vivendo uma vida sem a graça de Deus. Por quê? Porque não deixa a palavra corrigir, irmão. Se a palavra te corrigir, você pode ter certeza que você vai andar num caminho direito, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos um selo de propriedade. Você tem um dono. Sua vida não é sua não. Não vai achando que você vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Um dia você vai prestar conta. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem haveremos de prestar conta. Vai ter uma prestação de conta aí. O quinto erro de Caim, irmãos: maquinou o mal. O ser humano maquina o mal, eu também. Maquinando o mal. Ninguém comete um assassinato, um adultério, um roubo, qualquer coisa do nada. O cara acorda de manhã, hoje eu estou com a vontade de matar uns 3. Não. O cara acorda de manhã assim e fala: hoje eu vou roubar o Banco do Brasil. Não. Isso é um processo que se instala no coração. Ele maquina, ele planeja, ele ajeita. Antes do pecado, antes do erro ser consumado, ele já aconteceu várias vezes no coração. Jesus disse lá, Mateus capítulo 15: do coração do homem provém homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnia. É todas essas coisas aí que contaminam o homem. Provém de onde isso, irmão? O coração do ser humano perverso, caído. Então, Deus se apresenta para Caim e fala: Caim, não faz isso, que não vai dar certo. Mas ele maquinou o mal. Ele premeditou a morte do seu irmão. Isso é tão verdade que ele chama Abel para um lugar ermo. Chama Abel: vamos lá para o campo. E o Abel é inocente, meu irmão, vai seguindo aquele que ia matar. Vai, coisa terrível. Não sabia de nada, inocente na história, vai indo lá, achando que o irmão dele está tendo comunhão com ele, que o irmão dele vai demonstrar amor para com ele. E aí, lá no campo, ele vai assassinar seu irmão. E vem o sexto erro de Caim. O sexto erro é que ele achou que ninguém estava vendo, né? Como ele chamou o irmão dele, Abel, vai para um lugar ermo, ele foi lá, assassinou o irmão dele, ninguém viu, não vai dar nada. Ninguém está vendo? Estou aqui sozinho na minha casa, fazendo minhas coisas aqui. Estou aqui com a minha televisão, com o meu computador, com o meu celular, com o negócio. Ninguém está vendo. Ele esqueceu que tem que ver tudo. Ele esqueceu que tem que ver tudo, irmão. Tudo que a gente faz, Deus está vendo. Seja para o bem, seja para o mal. Até os pensamentos nossos Ele conhece. E muitas vezes a gente tem essa falsa impressão, essa sensação de impunidade. Está fazendo um negócio, o profeta não revelou, Deus não apontou, continua fazendo, quieto, embaixo do pano. Meu irmão, tem muita coisa que Deus não traz à vida, não traz à tona na minha vida, que Ele tem misericórdia. Tem muita coisa que Deus não revela da vida dos irmãos, porque Ele tem misericórdia. Você já pensou se todo mundo soubesse o que todo mundo pensa? Eu acredito que a gente não ia nem se cumprimentar. Não ia nem falar o quê? Rapaz, vou ficar na minha casa. Mas tem que ver, irmãos. Nada vai passar impune, nada passa sem que Ele veja. Inclusive, Ele está lá junto com você.
Se é filho de Deus, ele está lá. Ele está contemplando e ele está lá junto. Tá, você está lá e ele fala: rapaz, mas você está aí de novo fazendo isso aí, não faz isso não. E tanto é verdade que você escuta a voz dele. É que às vezes a gente escolhe fechar os ouvidos. Mas a gente sabe que ele está lá. Ele está falando: segue pelo caminho direito. Esse é o caminho. Segue pelo caminho direito. Esse é o caminho. Não se desvia do caminho. Mas muitas vezes a gente resolve fazer a nossa vontade por causa do nosso orgulho e porque a gente acha que aquilo é bom para a gente. É o que eu disse no início. Muitas vezes a gente não escolhe o mal pelo mal. O cristão não escolhe o mal pelo mal. Ele escolhe o mal porque ele acha que aquele bem vai fazer, que aquele mal vai fazer bem para ele. Mas não faz. O mal não faz bem para ninguém. Você vai fazer um negócio que você sabe que é mal, fique sabendo que o mal é o mal mesmo, ele não vai fazer bem para você não, e não vai fazer bem para ninguém. Saiba disso. Pode ser que na hora vai te dar até um prazer no negócio, mas depois o fruto vai ser amargo na sua boca. E o sétimo erro de Caim, que é triste, a gente vê que Caim em momento nenhum demonstra arrependimento de tudo aquilo que ele fez. Irmãos, que homem ruim. Vamos falar sério. O cara recebeu a palavra de Deus, recebeu a repreensão de Deus, chamou seu irmão inocente, matou ele. E quando Deus chama ele: ô Caim, cadê seu irmão? Eu vou lá saber do meu irmão, passou guarda do meu irmão, eu sou responsável por ele. Responsável por ele é o Senhor. O Senhor não viu que eu matei ele e o Senhor não fez nada? Eu não sou responsável por ele não. E quando Deus lança no rosto dele: eu vi o que você fez, rapaz. Eu vi. A terra está clamando pelo sangue que você derramou do seu irmão. Deus fala para ele: você não vai ficar aqui não, você vai ser errante no mundo. Aí ele fala: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Meu irmão, o cara, em vez de ajoelhar e pedir perdão, pedir misericórdia, ele fala: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Quem me encontrar agora vai me matar. E Deus, na sua infinita misericórdia: não, Caim, você não vai morrer não. Vou pôr uma marca em você e vou deixar avisado para todo mundo. Ó, Deus pôs a marca, o texto não fala. Mas o que adianta Deus pôr a marca em Caim e não avisar para os outros que não é para matar? Deus pôs a marca em Caim e avisou: ó, não mata Caim não, ele está com a marca. Deixa ele lá. E Deus fala: quem matar Caim vai sofrer a ira 7 vezes. Ô irmão, ó, primeira vez que eu li que eu tentei ler a Bíblia, eu não era crente não. Eu era curioso. Aí eu catei, tinha uma Bíblia lá em casa que eu estava sem nada para fazer. Catei a Bíblia, li o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. A hora que eu cheguei no 4, que eu li o 4, eu li até esse versículo aqui. Até o 16 eu parei. Falei: isso não está certo. Como um homem ruim desse aqui faz tudo isso? Deus não mata o miserável, ainda põe uma marca nele que é para ninguém matar. Eu falei: isso aqui, esse Deus aqui não serve não. Larguei a Bíblia lá, fiquei muitos anos sem a Bíblia. Depois que eu me converti, eu voltei a ler a Bíblia, mas eu lia muito o Novo Testamento. Eu li isso aqui e eu passava bem por cima, eu não entendia, eu passava por cima, e nervoso, indignado com Deus. Claro que a gente se indigna com Deus também. Mas que texto esquisito é esse? Por que Deus não matou esse cara? Por que Deus não impediu ele de matar o irmão? Por que Deus não fez nada? Ficou olhando, ainda vem com uma marca no miserável, não deixa ninguém matar. Que coisa terrível. Mas
para frente, eu fui entender que Deus não matou Caim porque deu a oportunidade dele se arrepender. Enquanto a vida, a esperança. Então, Deus não deixou ninguém assassinar ele, deixa ele andando aí. Quem sabe um dia ele se arrepende. O que eu não percebia é que esse desejo que eu tinha de justiça, por assim dizer, não era um desejo de justiça, era um desejo de juiz. Eu me colocava no lugar de Deus e olhava o texto e falava assim: ó, se sou eu impeço Abel de morrer. Se sou eu deixo matar Caim. Você matou seu irmão, então você vai morrer também. Me colocava no lugar de juiz, me colocava no lugar de Abel. Eu ficava pensando: meu Deus, olha, Abel inocente, foi acompanhando seu irmão na maior inocência, na maior amizade. Chega lá, o cara vai e mata ele. Que coisa sem sentido. Eu ficava olhando. Mas um dia o Espírito Santo me esclareceu e falou: cara, você não entendeu o texto ainda. Você leu esse texto um monte de vezes, você não entendeu nada. Você leu o texto, você se coloca no lugar de Deus. Eu faria isso, eu faria aquilo outro, eu não deixava isso acontecer. Você lê o texto, você se coloca no lugar de Abel, o lugar do inocente, mas de inocente você não tem nada. O seu lugar nessa história aqui, meu querido, é o lugar de Caim. Se a misericórdia de Deus não nos alcançar todos os dias, nós somos condenados. Quando você condena Caim, você está condenando você. Quando você condena Caim, você está condenando a humanidade inteira. Fica no seu lugar. A misericórdia que eu demonstro para com Caim é a misericórdia que eu demonstro para com a humanidade. Meus irmãos, Cristo, Ele desceu nessa terra. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Ele veio nessa terra aqui para salvar, não para condenar. Quem somos nós, irmãos, para condenar? Eu condenei Caim muitas vezes. De vez em quando ainda condeno. Condeno até meus irmãos. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele veio, Ele se fez carne e Ele não condenou ninguém. Mesmo quando Ele pegou uma mulher lá apanhada de adultério, os fariseus chegaram para Ele e falaram: ó, a lei manda matar, apedrejar ela. Ele falou: quem não tem pecado aqui, pode tocar a primeira pedra. E foi saindo gente, ficou só ele e a mulher. A mulher falou para ele assim, ele falou para a mulher: mulher, ninguém te condenou? Cadê seus acusadores? Ela falou: mas ninguém me condenou. Ele falou: eu também não te condeno. Ele tinha poder para condenar e não condenou. Vai, não peca mais não, filho. Vai com Deus. Meus irmãos, ninguém é digno de tomar ceia. Nós tomamos ceia pela misericórdia de Cristo, pela graça dele. Por isso que é quando a gente se examina, a gente vê que não tem condição nenhuma de tomar ceia, e a gente toma ceia no mérito de Cristo. Vamos tomar ceia, irmãos, e que Deus seja glorificado, exaltado na vida de cada um de nós, que o amor de Deus esteja nas nossas vidas. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, pela paciência. Passou um pouco aqui do horário. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.